deserto mais árido da terra, um silêncio profundo pairava, quebrado apenas pelo som do vento cortante. Ali, num cenário de desolação e isolamento, dois poderes opostos estavam prestes a colidir. De um lado, Jesus, o Filho de Deus. Do outro, Satanás, o grande acusador. Este não seria um confronto de espadas e escudos, mas um duelo de palavras e vontades, uma batalha pela verdade que selaria o destino da humanidade para sempre. Imagine a cena. Por 40 longos dias e 40 noites, Jesus jejuou. Seu corpo estava enfraquecido pela fome, mas seu espírito permanecia inabalável, mais forte do que nunca. Ele estava se preparando para enfrentar o maior inimigo da alma humana, não com a força dos músculos, mas com o poder inquebrantável da fé. Aquele deserto não era apenas um lugar físico, de areia e rochas. Era uma arena espiritual. Cada grão de areia parecia sussurrar dúvidas e tentações. Cada rajada de vento parecia lembrar a fragilidade da carne. Então, o tentador se aproxima. Ele não surge como um monstro de chifres e cauda, mas como uma voz suave, lógica e terrivelmente convincente. Sua primeira proposta ataca a necessidade mais básica de Jesus naquele momento. Se és o Filho de Deus, ele diz, com uma pitada de desafio, ordena que estas pedras se transformem em pães. Era a solução imediata para a fome, o alívio instantâneo para o sofrimento físico. Era a oferta de usar o poder divino para satisfazer um desejo pessoal. Mas a resposta de Jesus é um golpe preciso e certeiro, tirado diretamente do arsenal da palavra de Deus. Com uma firmeza que ecoa pela vastidão do deserto, ele declara: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Naquele momento, Jesus estabelece uma verdade fundamental. A nossa necessidade espiritual é infinitamente maior do que a nossa necessidade física. O sustento que vem de Deus é mais vital do que o pão que comemos. A primeira investida do inimigo falhou. Ele recuou, mas o duelo estava apenas começando. Derrotado no primeiro round, Satanás muda de tática. A tentação agora se move do campo físico para o espiritual, do deserto para a cidade santa. Ele transporta Jesus para o ponto mais alto do templo em Jerusalém, o pináculo, um lugar onde a presença de Deus era sentida de forma única. De lá, a vista era vertiginosa, a queda seria fatal. E com um sorriso frio, o inimigo joga sua isca, desta vez usando a própria Escritura como arma. Se és o Filho de Deus, ele provoca novamente: lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te susterão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Que astúcia! Satanás estava citando o Salmo 91, tentando torcer a promessa de proteção divina em um pretexto para um ato de presunção e exibicionismo. Era a tentação do espetáculo, de forçar a mão de Deus, de buscar um sinal milagroso para provar sua identidade e ganhar a admiração das massas. Mas Jesus, o mestre da palavra, não se deixa enganar pela manipulação. Ele vê através da artimanha e desarma o inimigo com a mesma arma, mas usada da forma correta. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Com essa resposta, Jesus ensina que a fé verdadeira confia em Deus, não o testa. Fé não é pular de um precipício esperando ser salvo. É caminhar pela beira do precipício segurando a mão de Deus. O duelo não era sobre quem conhecia mais versículos, mas sobre quem entendia o coração de Deus. Satanás conhecia a letra da lei, mas Jesus personificava o espírito da lei. A segunda tentação foi vencida. O confronto chega então ao seu clímax. A batalha final não seria por pão ou por fama, mas pelo prêmio máximo, poder e glória. Satanás leva Jesus a um monte muito alto e, num panorama deslumbrante e sobrenatural, mostra-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória.
palácios de ouro, exércitos marchando, multidões aclamando, poder absoluto, influência ilimitada. Tudo o que a ambição humana poderia desejar estava ali, estendido diante dele. E então vem a proposta mais sombria e audaciosa de toda a história. Tudo isto te darei, sussurra o inimigo, se prostrado me adorares. Pense no que isso significava. Era a oferta de um atalho, um caminho para reinar sem a cruz, para ter a coroa sem os espinhos, para salvar o mundo sem o sofrimento. Era a chance de evitar a agonia do Getsêmani, a humilhação do julgamento e a dor da crucificação. Bastava um único ato de adoração, um momento de compromisso com o mal para obter todo o poder do mundo. Mas Jesus, com os olhos fixos na eternidade, enxerga a mentira por trás da oferta deslumbrante. Ele olha diretamente para o inimigo e, com autoridade divina, sua voz corta o ar como uma espada de dois gumes. Vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Com essa declaração final, a batalha termina. Não há mais argumento. A lealdade inabalável de Jesus a Deus Pai quebrou o poder da tentação. O inferno se curva diante da obediência perfeita e, naquele instante, Satanás se retira, derrotado. O deserto, antes um lugar de provação, agora se torna um lugar de triunfo. E os anjos, que observavam em silêncio, vêm e servem aquele que provou ser o rei digno de todo serviço. Essa história, esse duelo no deserto, é muito mais do que um relato antigo. Ela é um espelho que reflete as nossas próprias batalhas diárias. As mesmas tentações, com roupagens diferentes, nos confrontam hoje. A voz do inimigo ainda sussurra: transforme suas pedras em pão. Ou seja, satisfaça seus desejos imediatos a qualquer custo, mesmo que isso signifique comprometer seus valores. Busque o prazer acima de tudo. Ele ainda nos leva a pináculos e diz: teste a Deus. Faça um espetáculo da sua fé, busque a aprovação e os aplausos dos homens. É a tentação do orgulho espiritual, de usar a fé para autopromoção. E, finalmente, ele ainda nos mostra os reinos deste mundo, sucesso, riqueza, poder, e diz: tudo isso será seu, basta se curvar um pouquinho, ninguém precisa saber. Adore o sucesso, adore o dinheiro, adore a si mesmo, Deus não está vendo. Mas a vitória de Jesus no deserto nos mostra o caminho. Ele não venceu com força sobre-humana, mas com fidelidade à palavra de Deus. Cada tentação foi rebatida com um "está escrito". Isso nos ensina que a Bíblia não é apenas um livro de histórias. É a nossa espada espiritual, a nossa defesa contra as mentiras do inimigo. O deserto na nossa vida pode ser um lugar de dificuldade, de solidão, de crise. Mas é nesses desertos que a nossa fé é forjada. É ali que Deus nos transforma em guerreiros espirituais. Assim como Jesus, somos chamados a resistir. Não com nossa própria força, que é falha, mas firmados na força da palavra e na fidelidade de Deus. A vitória de Jesus não foi apenas para ele. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado, para que pudesse nos socorrer quando somos tentados. A vitória dele é a nossa vitória. É a garantia de que com ele também podemos vencer. Ele mesmo nos prometeu em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O deserto da tentação não precisa ser o nosso fim. Pode ser o começo da nossa maior vitória. Cada batalha espiritual é uma oportunidade de declarar a quem pertencemos e a quem servimos. O inimigo nos oferece o trono temporário deste mundo, mas Deus nos oferece o reino eterno dos céus. A pergunta que fica para cada um de nós é: quando o deserto chegar à sua vida, qual voz você vai ouvir? A voz da tentação ou a voz da verdade? Se esta mensagem falou ao seu coração e fortaleceu a sua fé, demonstre seu apoio.
Curta este vídeo, comente "Eu creio" para declarar sua fé na vitória de Cristo e compartilhe com alguém que precisa ouvir que em Jesus nós somos mais que vencedores. Obrigado por assistir e que a paz de Cristo, o nosso campeão, esteja com você. Não se esqueça de se inscrever para mais mensagens de fé e esperança. Até a próxima!